Feira, dia 16 de agosto do ano 2024. Panorama 95 apresenta Por Dentro dos Seus Direitos. Quadro Por Dentro dos Seus Direitos. Hoje vamos falar de previdência, né? Aqui nos estúdios, doutor Herbert Castro, advogado previdenciário, né? Seja bem-vindo aqui, doutor, ao nosso Panorama 95. Doutor Herbert, bom dia. Bom dia, meu amigo. Bom dia a toda a sua grande audiência. Até que enfim você apareceu por aqui, né, rapaz? Muito tempo depois, né? Faz bastante tempo. Mas é satisfação, né? A gente não pode passar mais tanto tempo sem estar aqui presente, não. E já temos perguntas aqui no nosso WhatsApp, 99205-3030, bom dia. Bom dia, Marcos Dante, bom dia, doutor Évito. Doutor Évito, eu estou com 61 anos de idade, já tenho 20 anos de contribuição, entendeu? De contribuição no INSS. Aí eu fiz 2 cirurgias há um ano atrás, 2 cirurgias em seguida, aí eu fiquei pela perícia, entendeu? Aí agora eu vou fazer outra. Aí eu queria saber do senhor, eu poderia pedir ao médico para ele me dar um atestado para me encostar até eu fazer os 62 anos, porque eu só posso me aposentar quando eu tiver os 62 anos. Eu queria essa orientação do senhor e que o senhor me deixasse o endereço do senhor. Bom dia. Um abraço, amigueiro, doutor Herbert. Vamos lá, amiguinha. Veja bem, uma dica, né? Ela pode ficar em perícia até os 62 anos, certo? Ela pode fazer isso. Mas, assim, quando as pessoas forem aos seus médicos pedir, né, como se fala, o atestado, o conceito que eu dou é que, assim, não peçam um atestado para se encostar, certo? Peçam uma avaliação. Não vai tão direto assim, né? Porque, assim, às vezes o médico ele vai se sentir um pouco constrangido. Eu vou dar um atestado para se encostar, para aposentar. Necessariamente, ele pode até não necessariamente concordar com essa questão, às vezes, de dar um ano ou dar definitivo. Então, assim, deixa ele livre. Diga, olha, eu quero uma avaliação como se fosse uma perícia particular, né? Então, deixa o médico livre para ele decidir se ele quer fazer um afastamento de 6 meses, de 1 ano, definitivo, né? Então, assim, porque isso torna, no geral, a advocacia previdenciária, ela mais, como é que eu posso dizer assim, mais clara, mais honesta com o trabalho em geral. Isso dá credibilidade à advocacia previdenciária. Então, eu acho, na minha opinião, que os advogados devem orientar as pessoas a dizer aos seus clientes que procurem fazer uma avaliação com os seus médicos e deixe o médico livre para decidir qual tempo ele vai dar de afastamento ou mesmo se ele não vai dar, né? Então, minha dica é essa, certo? Para o ouvinte. Quem recebe Bolsa Família pode pagar INSS? Deve. Inclusive foi criado praticamente para isso, né? Ele deve pagar INSS. Esse é o grande mal da Previdência hoje, é a ausência de contribuição. Por que a gente tem tanta reforma da Previdência? Aumentando idade, aumentando tempo de contribuição, deixando o trabalhador cada vez mais idoso para aposentar. Justamente a ausência da contribuição. É caixa, dinheiro em caixa. Então o que falta para a Previdência é dinheiro em caixa. Falta dinheiro. Então, se falta dinheiro, o que é que a gente tem que fazer? Campanha para que as pessoas possam e devam contribuir, né? Essa é o que a gente deve fazer. Como advogado, a gente também tem, digamos assim, a obrigação, né, de comunicar, de transmitir essa ideia para as pessoas. Tem mais perguntas? Bom dia. Bom dia, Marcos Anta. Bom dia, doutor Herbert. Diga uma coisa, Marcos. Pergunta aí, doutor Herbert. Eu tenho 42 anos, não pago o INSS, só pago o sindicato. Como é que eu faço para começar a pagar o INSS? E eu, Herbert? Veja, ela disse que paga o sindicato e quer contribuir com a Previdência. Aí vem uma questão. A pessoa não deve fazer as 2 contribuições, porque uma não vai servir, né? Então, o que acontece? Se ela paga sindicato e ela deixou de fazer atividade rural, ou seja, deixou de verdade, né? Não atua mais, não planta, não faz mais nada rural, ela deve cancelar a inscrição do sindicato e ficar só com a do INSS. Aí teria que ver a tipo de atividade que ela exerce, se ela é dona de casa, se ela é um autônomo. Aí, dependendo do tipo de atividade, eu aconselho as pessoas a, quando for fazer a inscrição do INSS, fazer com advogado,
não faça diretamente no INSS, não. Não caiam nesse erro. Porque você pode, às vezes, escolher um tipo de contribuição que não vai lhe servir. Então, diferentemente do que muitos dizem, não abra sua inscrição do INSS sem ser com o advogado. Não abra. Né? Essa é a minha dica. Abra com o advogado, porque ele vai te colocar na previdência melhor, no melhor tipo. Depois que abrir procurando advogado, pode ser tarde demais. Isso pode ser tarde demais. Eu já vi muita dona de casa, que está perdendo suas contribuições, porque ela não é baixa renda e às vezes só o fato de você declarar uma profissão em algum lugar, no atestado médico, em algum canto, às vezes pode jogar abaixo toda a contribuição da pessoa. Então, assim, não é aconselhável fazer a inscrição na Previdência sem orientação de um advogado especialista. É o caso da nossa ouvinte que é dona de casa. Então, ela vai ter que escolher ou a Previdência ou o sindicato? O sindicato, tem que escolher. Qual seria o melhor dos dois? Se ela não exerce mais a parte rural, é o INSS. Com certeza, absoluta certeza. Porque se ela for tentar mesclar, não vai dar certo. Tenho 47 anos, 10 anos de sindicato rural, moro no sítio e estou passando por um problema de saúde grave há mais de 3 anos. Já fui no INSS e não consegui, já botei na Justiça Federal e não consegui. O problema nos 2 ombros e na coluna está atingindo as 2 pernas. Há mais de 3 anos que eu vivo doente e fui no INSS há 5 meses atrás. Já fiz até cirurgia no ombro, e aí? Marcos, eu costumo dizer uma coisa assim. A gente que trabalha com previdência, os advogados, especialistas em previdência, eles têm que entender um pouco aí da área médica também. Já tem que ser um pouco médico. Eu acredito que existem 2 possibilidades de um processo desse dar errado. O qual é? Uma é a questão dos documentos médicos não estarem tão bons, né? Ou seja, um exame às vezes que não é bom, ou um exame velho, né? Então, o advogado da área previdenciária tem que entender um pouquinho dessa área para orientar essa pessoa nessa questão aí. Ou a outra possibilidade que está dando errado seja que não está reconhecendo ele como rural. Porque muitas vezes você contribui como rural, mas a justiça faz aquela verificação, aquela análise social e descobre que a pessoa exerce outras funções. Então a gente teria que ver qual dos 2 motivos é que está atrapalhando ele. Se for a parte médica, eu até brinco, eu digo, olha, às vezes a pessoa quando adoece, ela tem que procurar primeiro o advogado, né? Lógico, é uma brincadeira, mas que tem um fundo de verdade. Porque aí a gente já começa a preparar a base da entrada de um processo desse de auxílio-doença. Tem que ter um certo conhecimento também nessa área. Bom dia, trabalho há 15 anos sem carteira assinada, mas já contribuí 3 anos como contribuinte individual. Vou poder me aposentar no futuro? Vai ter dificuldade. Muita dificuldade. Por trabalhar sem a carteira ou por não pagar? Pelas 2 coisas. Porque ela não trabalha com a carteira assinada, mas aí ela teria que estar contribuindo de alguma forma, né? De alguma maneira, é comum assim no nosso interior as pessoas, por questão de amizade, trabalhar para alguém, não assinar carteira, até aí tudo bem. Isso é uma questão normal, cultural, né? Mas não é correto, né? Não é correto, mas é a realidade, né? Até aí tudo bem. Mas assim, não pode deixar de contribuir. Né? Não pode deixar de contribuir de uma forma. Não deveria acontecer, mas é a questão da nossa realidade, né? O importante é a pessoa contribuir. Então, se ela trabalha para alguém, pela questão de amizade, não quer ficar naquela situação, mas que não deixe de pelo menos contribuir, né? É uma realidade que não adianta a gente fechar os olhos, né? Faz parte da nossa cultura. Infelizmente, as pessoas estão procurando hoje a informalidade, infelizmente, e da pior forma possível, porque procura a informalidade e ainda não quer contribuir. Muitas vezes por medo de perder o Bolsa Família. Isso é cultural, faz parte da nossa realidade, né? As pessoas estão deixando de querer assinar as carteiras, deixando de contribuir pela questão do Bolsa Família. A gente entende, né? Mas não deveria ser assim, mas entende. Mas existe uma forma da gente orientar elas a se formalizar. Isso é bom procurar sempre o advogado também. Você tem que assinar a carteira da pessoa que você está contratando a partir de quando? Do contrato inicial? O ideal é a pessoa... Existe assim, culturalmente, aquela questão também de você fazer digamos assim, uma experiência com a pessoa, que essa experiência também deveria ser formalizada, né? Mas também por questões culturais, o ideal é você assinar o mais breve possível. Que a gente também não deve ir, sabe, Márcio, contra a nossa cultura, assim, também. A nossa região tem essa característica, né? Deveria ser formalizado de imediato. Mas existe essa questão cultural e a gente
de uma certa forma, entende também, né? Como faz para começar a contribuir? 29 anos, nunca contribuí. Nunca contribuiu. Vamos lá. Primeira coisa, não vá direto para o INSS. Essa é a dica que eu dou. Por mais que você escutou isso a vida toda, não faça isso. Vá com um especialista, ele vai te orientar. Se você deve contribuir como individual, como facultativo baixa renda, existem muitas contribuições, né? Então, ter cuidado de só fazer com especialista. Tem mais perguntas? Marco, bom dia. Pergunta ao doutor Herbert. Eu sou empreendedor, pago empreendedor. Se eu posso fazer um complemento para me aposentar com mais de um salário? E aí, pode? Pode, mas eu vou aqui aconselhar ao ouvinte fazer esse complemento pela previdência privada. É mais interessante, né? Porque às vezes as pessoas já têm uma certa idade, né? E aí não vai valer a pena. Se ela for complementar, não... Então, assim, o ideal seria ela fazer essa complementação pela previdência privada. Acredito que ela teria um retorno melhor, né? Existem outras formas de você fazer investimento para sua aposentadoria, fugindo da questão pública. Eu acho que vale mais a pena você fazer duas previdências. Como é feita a revisão do BPC Loas? Vai ser a minha primeira vez. A revisão BPC Loas, ela passa por dois critérios, tanto social como de médica, muitas vezes. O que é que acontece? A pessoa é chamada para uma perícia, reavaliada a documentação médica dela, e também é verificado se aquilo que ela informou no cadastro único, né? Se aquilo que ela informa no cadastro único é verdade. Então, às vezes você diz, eu moro sozinho, não tenho renda. Então é verificado através de assistência social se você realmente vive só. E aí, Marcos, eu só querendo fazer aqui um parênteses, antes que eu esqueça, eu escutei essa semana uma questão absurda, né? Infelizmente a gente sabe que toda profissão tem bons e maus profissionais, e eu vi profissionais ensinando as pessoas de forma pública, né, em mídias, que as pessoas deveriam tirar os seus companheiros dos cadastros únicos para se aposentar por forma rural. Eu achei isso um absurdo, a pessoa estar falando isso de forma pública, né? A pessoa fez uma pergunta, olha, eu sou um agricultor, minha mulher é professora e eu queria saber se eu consigo me aposentar como agricultor. Eles podem, é só colocar como individual e colocar como mora só. Então, assim, eu acho isso um absurdo que seja ensinado isso, certo? Eu acho que isso não é papel de uma advocacia séria da parte de previdência. Não se deve fazer isso de forma nenhuma. Eu acho que isso é um dos motivos pelos quais a gente está vendo aí tanta dificuldade para as pessoas se aposentarem, principalmente até na justiça. Então acho que isso é um dos motivos pelo qual está sendo tão difícil. A gente tem um papel de ensinar aquilo que é correto, né? Então eu assisti, né, numa mídia. Eu assistindo lá, eu vi um profissional ensinando isso às pessoas. Passando isso para as pessoas. Né? Olha, não retire o companheiro do cadastro único, coloque como individual, porque quando você dá entrada rural, você escolhe regime de economia familiar, individual, né? E a pessoa dizendo, não, é só você não colocar o seu companheiro. Veja, isso é tão grave que quando você faz uma coisa dessas e o companheiro falece, você vai atrás da pensão, você vai dar entrada na pensão. Quando você dá entrada na pensão, você vai estar dizendo o quê? Eu vivia com ele, só que você ocultou isso lá atrás. E aí, pode até ser que esse benefício seja concedido, mas esse dinheiro que você recebeu, ele pode ser cobrado de volta. Todo de volta. Porque isso é um crime, você está cometendo um crime ao fazer isso. Então a Previdência pode ir atrás desse dinheiro de volta e você responder um processo criminal. Entendeu? E aí eu pergunto, quem orienta não deveria responder também? Então, assim, não é o papel correto. Isso é um absurdo. Eu acho isso um absurdo que as pessoas estejam sendo orientadas dessa forma, né? Principalmente quando se trata do rural. Né? Eu vim até hoje para dar esse alerta, eu me lembrei agora, a gente conversando. Não façam isso, e quem orienta isso está cometendo uma ilicitude. Não faça isso, não cometa esse erro. Então faça a coisa correta, existe jeito para tudo.
Doutor, sou dona de casa e recebo Bolsa Família. Como faço para pagar o INSS? E o valor aonde devo ir no INSS? Pronto. A questão 1929 é o código. Você vai pagar como facultativo baixa renda. Não existe essa coisa de, eu tenho uma idade já elevada, eu não vou começar porque não vale a pena. Vale. Ao contrário do que a Previdência ensina, que às vezes chega gente lá com 55 anos, eu posso começar a pagar? Não, não vale a pena não, você vai se aposentar com 70. Gente, vale a pena pagar seja qual idade for. Por quê? Porque vai lhe prevenir doença, acidente, óbito, um monte de coisa. Então, assim, não importa a idade. Não importa. Pode contribuir. Não tem, você vai, sim, ter um retorno. Tem mais perguntas? Bom dia. Bom dia. Desde da pandemia, que eu saí da empresa e eu costuro em casa. Aí não contribuo mais, desde então. Aí eu queria saber se eu começasse a contribuir agora, se eu fizesse uma cirurgia, se eu já receberia. Ele disse que recebe Bolsa Família também. Olha, o grande problema das pessoas que não pagam é esperar adoecer para começar a pagar. Isso pode entrar numa questão chamada de doença pré-existente. A questão da doença pré-existente não é bem doença, é incapacidade pré-existente. Se a pessoa já estiver incapaz e for fazer uma cirurgia e começar a pagar, provavelmente não vai servir. Porque é que nem... Eu gosto de fazer uma analogia, Marcos, assim, que para as pessoas entenderem, é mais ou menos como você querer fazer um seguro de um carro que já está batido. O carro já está batido, você quer fazer o seguro. O seguro tem que ser feito antes, com o carro íntegro, né? Então, assim, no caso, se ela já estiver incapaz, né? Se ela já estiver num estado de incapacidade e querer começar a contribuir, pode ser que ela tenha dificuldade, né? Se a cirurgia for iminente, pode ser que ela tenha dificuldade aí nessa concessão. Tem mais perguntas? Bom dia. Bom dia, Marco Dantas. Eu sou ouvindo o seu programa. Eu sou Rita de Cássia, moro aqui no Valfredo. Aí eu quero saber de doutor Edson se eu pagando o INSS, quanto tempo direito, quantos anos de INSS eu tenho direito caso eu adoecendo. Quase problema de saúde. Marco Deus, eu sou a pessoa que lhe viu na Liga Zap, disse que sou fã do seu programa, sou sua fã. Um abraço, minha amiga. Um abraço, minha querida, tudo de bom. Veja, a questão de doença, a regra é 1 ano. Você, com 1 ano de contribuição, você já passa a ter direito a algum benefício por doença. Ou seja, se a doença vier depois, né? Não é bem a doença, a incapacidade. Agora, existem muitas doenças que não têm carência, mas precisa que você comece pelo menos a pagar. Quais são? Tuberculose, doença cardíaca grave, alguns tipos de câncer, acidentes. Então essas questões, elas não precisam de carência, né? Alienação mental grave também, elas não precisam de carência. O que é que quer dizer isso, Alberto? Quer dizer que não precisa pagar? Não. Quer dizer que se você começar a pagar hoje e adquirir a doença logo em seguida, você passa a ter direito, mesmo sem ter aquela quantidade mínima de contribuições. São exceções à regra. Doença cardíaca grave, alienação mental, câncer, acidentes, são exceções. A regra é 1 ano de contribuição. Faz uns 20 anos que sofro com cálculo renal. Trabalhei de carteira assinada por 5 anos. Saí do emprego, depois disso adoeci e foi preciso retirar um rim. Não tenho mais condições de trabalhar, porque estou em tratamento e o outro está com cálculo. Tenho direito de me encostar? Ele falou uma coisa aí que saiu do emprego, né? Olha, quando você sai do emprego, dá baixa na carteira, a regra, lógico, tem alguns asteriscos aqui, mas você tem 1 ano ainda de carência. Você, dentro desse 1 ano, se você não pagar INSS e adoecer, você ainda tem direito. Quando é que se estende esse prazo? Quando você tem mais de 10 anos de carteira, você ganha mais 1 ano. E se você receber o seguro-desemprego, você ganha mais 1 ano. Então, você pode ficar até 3 anos sem contribuir, se você estiver dentro dessas condições e adoecer dentro desse período, você pode receber benefício. Agora, se sair desse período, você perde a qualidade de segurado. Aí, mesmo que você tenha 20 anos de carteira, você não consegue o benefício. Por quê? Porque você não está em dia. Então, por isso que as pessoas não podem deixar de pagar. Saiu do emprego, para você não correr risco, comece logo a contribuir. Tem mais perguntas? Bom dia. Doutor, bom dia, é Maria José. Eu tenho 51 anos, já tenho 14 anos de carteira assinada.
Aí me diga uma coisa, assim, eu descobri agora que eu tô com hérnia de disco e problema na lombar 1, lombar 2 e tenho artrite nos dois pés, nas pernas. Aí eu não consigo me encostar, não. Ela consegue? É possível. Eu vou dizer uma Trabalho coisa com aqui, abdômen. para ficar claro para o ouvinte. Quando você escutar de um profissional que doença tal dá direito, doença tal não dá, já saiba que essa pessoa não entende do que está falando. Existe muito conteúdo por aí, em TikTok, essas coisas, que diz assim, doença tal dá direito, doença tal não dá, essa doença aqui, todo mundo que tem dá direito. Quando você escutar uma coisa absoluta dessa forma, saiba que aquela pessoa não entende do que ela está falando. Por quê? Porque não existe regra para a questão quando a gente fala de doença. Isso é falso. Então, qualquer pessoa que venha em qualquer mídia falar que, não, essa doença dá direito. Não é bem assim. Ela pode dar direito e pode não dar. Depende da gravidade da doença, depende da idade, depende da profissão, depende se você tem bons exames. Então, uma doença como hérnia de disco, muita gente consegue, mas também tem alguns que não conseguem. Porque é uma questão muito subjetiva, é uma doença invisível. Você não vê a pessoa e diz, essa pessoa tem hérnia de disco. Muitas vezes a pessoa tem hérnia de disco e até consegue viver bem. Então, dependendo dos exames, dependendo da gravidade, da idade e do trabalho, é possível sim. A gente consegue muito benefício por hérnia de disco, né? Mas também não é uma regra absoluta como andam ensinando aí. Bom dia, sou MEI há 10 anos e já tive carteira assinada também. Tenho que ir no INSS para saber se sou da soma dos anos? As somas dos anos, eu vou dar uma dica fácil, né? A gente olha, pelo menos eu olho muito lá no meu escritório a soma dos anos das pessoas. Muita gente me procura para olhar. Às vezes só para ver mesmo, ter uma noção. Você pode fazer sua senha provisória, depois você faz sua senha definitiva no INSS. Existe lá um negócio chamado CNIS. Quando você abre o seu Gov lá, então você abre o seu meu INSS, você vê o CNIS. Você pega a sua senha, coloca o CPF, abre lá e procura o CNIS. O CNIS, quando você abrir, tem lá os seus anos de contribuição, ou senão você faz lá a simulação. Então, uma simulação você vê os seus anos. Isso é importante, viu? Porque as pessoas às vezes estão contribuindo e não está entrando a contribuição. Tem isso. Muita gente está contribuindo hoje e não está entrando a contribuição na Previdência. Se você teve, por exemplo, problemas com uma contribuição há uns 10 anos atrás, há como você corrigir? Tem. Assim. E é bom corrigir nesse caso? Com certeza. Sabe aquela pessoa que às vezes vai trabalhar fora numa empresa e descobre que de repente a empresa não está passando as contribuições para a Previdência? Olha, o que eu atendo de gente que tem isso. Trabalha numa empresa e quando eu abro, eu digo, olha, não, eu trabalho, minha carteira está assinada. Realmente, eu abro, a carteira está assinada. Está lá há 10 anos, mas quando eu abro o INSS, não tem nada. Zero contribuição. Aí nesse caso quem tem que normalizar a contribuição sou eu ou a empresa? A empresa. A pessoa ela não pode ser prejudicada por isso. E como é que eu consigo fiscalizar, por exemplo, eu como cidadão, né? Eu posso fiscalizar o meu? Deve. E deve. Deve de que fiscalizar. maneira? Primeira coisa que eu digo é assim, procura o especialista dar uma olhadinha, né? Segundo, se você mesmo quiser fazer, pega a senha do meu INSS, que hoje você vai no INSS, pega a senha provisória e faz a definitiva, que existe um limite de tempo. E você abre lá onde tem simulação. Na simulação você vai ver onde tem o CNIS. Você olha mês a mês se está passando direitinho a contribuição. Eu já vi casos de você assinar a carteira com 3 salários e repassar 1. Entendeu? Aí você diz, está sendo repassado para o INSS. Sim, mas está sendo repassado um valor menor. Ou senão não está sendo repassado nada. Gente, aqui são muitas perguntas, né? Infelizmente aqui não vai dar para fazer todas, né? Vai ter que voltar aqui, doutor Evo, para responder as demais. Com certeza. Onde é que a gente encontra aqui em Caicó? Estamos ali no calçadão, a mulher até perguntou ali, onde é. Eu digo, isso é no calçadão ali, né? Ao lado da prefeitura ali, exato, né? E ela perguntou, eu esqueci, desculpe, minha amiga, foi a primeira pergunta e eu não respondi. Obrigado pela sua participação, volte sempre. Um abraço, meu querido, estamos aí, a hora que precisar nós estamos aí, tá bom? 8h43, vamos ficando por aqui.